Oi, pessoal. Então, este vai ser o nosso assunto do provão, o Past Continuous. O Past Continuous, pessoal, ele é um assunto que também é dos recorrentes no Enem, certo? Então, ele é daqueles assuntos que vão aparecer no Enem com uma certa frequência. Como eu já disse a vocês, não aparece assim, desse jeito gramatical que a gente tem de expor em sala de aula, mas pode aparecer dentro dos textos escolhidos do Enem. Então, por isso que é importante que o aluno saiba o uso do past continuous, certo? Então, para que nós possamos começar, vamos a uma breve introdução, certo? Na língua inglesa, o past continuous ele vai falar sobre ações, galera, que estavam acontecendo no passado. O present continuous, que é o presente contínuo, ele fala de uma ação que está acontecendo nesse exato momento. O past continuous ele vai falar de uma ação que aconteceu durante um exato momento no passado, certo? Por exemplo, agora nós estamos tendo aula, nós estamos em aula. Ontem nós estávamos tendo aula, nós estávamos em aula, certo? Então, é o passado progressivo, tá bom? É o passado progressivo, ele continua, ele continuou, ele durou um certo tempo acontecendo. Por exemplo, ontem, a essas horas, ela estava tomando banho, ou seja, ela não tinha terminado de tomar banho, ela ainda estava tomando, certo? É o nosso ando, endo e indo, que aí vocês vão lembrar do ing, certo? Dos verbos com ing. Então, existem igualmente outros usos para esse tempo verbal. Por exemplo, quando nós temos duas ações e uma é interrompida, ou quando duas ações estavam acontecendo ao mesmo tempo no passado, tá certo? Para que nós entendamos o uso do past continuous, nós vamos precisar entender que ele é diferente dos outros tempos verbais no passado, certo? Ele tem um andamento temporal, ou seja, é uma coisa que ficou acontecendo, que durou um certo tempo acontecendo. Por exemplo, você não come de uma vez só, você não toma banho de uma vez só, você não vai daqui até uma praça de uma vez só. É uma ação que ela aconteceu, durou um certo tempo, certo? E ela vai se referir a uma coisa que nós estávamos no meio de fazer ou de conduzir, certo? E nós também vamos usar o past continuous para distinguir algumas ações passadas ou duas ações passadas que estavam em pleno desenvolvimento quando outra aconteceu e interrompeu aquela que estava acontecendo. Além disso, nós vamos usar esse tempo verbal para falar de ações que estavam ocorrendo, conforme eu já disse a vocês. Por fim, outra possibilidade para usar esse tempo verbal são as ações repetidas e temporárias no passado. Por exemplo, they were watching a film, eles estavam assistindo um filme, quando the power went out, quando a energia acabou. Ou seja, era uma ação que estava acontecendo e de repente outra ação aconteceu e cortou. Ou, por exemplo, my mom was working the whole night. Minha mãe estava trabalhando toda a noite, ou seja, é uma ação que continuou a noite toda, ou seja, ontem, anteontem, o ano passado, e por aí vai. Last month, I was organizing our party. Mês passado, eu estava organizando nossa festa, ou seja, não foi uma ação que aconteceu e acabou ao mesmo tempo. Por exemplo, eu liguei a luz. Eu liguei a luz, ou seja, foi uma ação que eu fiz, aconteceu, acabou. Agora, eu estava organizando, é uma ação que ela durou um certo tempo. Agora vamos classificar essas três frases que nós temos aí. Ó. Na primeira frase, que foi essa frase aqui, they were watching a film when the power went out, eles estavam assistindo o filme quando a energia acabou, nós temos uma ação que estava em desenvolvimento, que era o filme, que eles estavam assistindo, quando a energia acabou, ou seja, quando interrompeu o que eles estavam fazendo. No exemplo 2, que é esse aqui, my mom was working the whole night, minha mãe estava trabalhando a noite toda, nós temos uma ênfase, um destaque numa ação que estava acontecendo. Que ação é essa? A mãe está trabalhando toda a noite. E no terceiro exemplo, nós vamos ter uma ação que aconteceu no passado e durou
um certo tempo, durou um período de tempo no passado, certo? Nós temos algumas regras para esse tempo verbal, que é o past progressive ou o past continuous. Ele é formado pelo verbo to be, vai ser o verbo auxiliar, do jeito do present continuous, só que o verbo to be no passado, mais o simple past e o particípio do verbo principal, certo? Então, o verbo to be no simple past, mais o particípio do verbo principal. Como é que eu formo o particípio do verbo principal, professor? Acrescentando ing, certo? Acrescentando ing. Cada um dos verbos ele vai ter uma função. O verbo to be vai indicar que era ou estava no passado. E o particípio vai ser o nosso ando, endo e indo. Por exemplo, eu estava tomando, estava correndo, estava indo, certo? Que vão indicar que durou um certo tempo. Já no simple past, nós temos verbos pontuais. Liguei a lâmpada. Liguei. Não continuei ligando. Certo? Olha a diferença. Eu liguei a lâmpada. Eu passei o dia ligando uma lâmpada. Ou seja, é uma ação que acabou e uma ação que continuou. Liguei, acabou. Ligando, eu continuei durante um certo período de tempo fazendo aquilo. Certo? Então, vamos lá. Forma afirmativa. Primeira coisa que nós temos que ver. Ó, aqui desse lado, pessoal, eu vou ter o sujeito. Certo? Aqui desse lado, eu vou ter os sujeitos. I, you, he, she, it, we, you e they. Lembrem que esses sujeitos, eles também podem ser nomes de pessoas, certo? No caso aqui, he pode ser Pedro ou Peter. She pode ser Mary, certo? O verbo to be, que é o verbo auxiliar, was, ele está no passado, tá certo? Were, was e were. I was, you were, he, she, it was, we, you e they were. Lembrem do verbo to be. Se colocar a frase sem o verbo to be, vai ficar errado. I was studying English. Vejam que aqui, ó, o meu verbo é o verbo study, ele está com ing, certo? Já a forma negativa, o que é que vai mudar da forma afirmativa para a forma negativa? Porque eu vou colocar o not na frente do meu verbo, certo? Eu vou colocar o not na frente do meu verbo. Então, I was not, you were not, he, she was not, we, you e they were not. Vocês podem colocar ele separado, certo? Separado, ou colocar assim, ó, juntinho, na forma abreviada do verbo, certo? A gente junta, abrevia tudo. Então, ó, I was not studying English. Eu não estava estudando inglês. O verbo, de novo, ó, com ing no final. E a forma interrogativa? O que é que vai mudar daqui da forma afirmativa para a forma interrogativa, professor? Eu vou colocar o verbo antes do sujeito. Só isso. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, he was eating a fruit. Ele estava comendo uma fruta. Se eu quero passar essa frase aqui para fazer dessa frase aqui uma pergunta, o que é que eu tenho que fazer? Coloco o verbo to be antes do sujeito. Was he eating a fruit? Feito. Agora, se eu quisesse fazer, passar ela para a forma interrogativa, negativa, professor, o que era que eu teria que fazer? He. Qual é o verbo to be para he? É was. He was not eating a fruit. É a mesma coisa, pessoal, do present continuous. A única diferença é que aqui ele vai estar no passado. E o que é que vai me dizer que ele está no passado? O verbo to be, que aqui aparece no passado. Vejam.
No verbo to be normal, no presente eu tenho I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. No verbo to be no passado, eu tenho I was, you were, he, she was, we, you e they were. Só isso, pessoal. Vejam como é bem simples nós criarmos frases com o past progressive ou past continuous. Aí sim vai complicar um pouquinho, pessoal. Mas não é muito não, tá bom? É bem fácil isso aqui, é só vocês prestarem atenção. Quando nós temos duas ações no passado, que uma está no past continuous, esse com ing, e outra está no passado simples, nós vamos usar o when. Nós vamos usar o when, que significa quando. E o while, quando a primeira oração ela está no past continuous e a outra oração também está no past continuous. Vamos ver alguns exemplos. Vou mostrar alguns exemplos porque é mais fácil a gente trabalhar com exemplo do que com teoria. Vejam aqui. I was reading a book. Eu estava lendo um livro when the door opened. Vejam que a primeira parte da frase ela está com o ing e a segunda não. Então, sempre que a primeira oração ela for past continuous, ou seja, que o verbo tiver com ing, e a segunda for passado simples, não tiver ing, tiver o desenho ou o ed no verbo, eu vou usar o ed. Outro exemplo. Agora, while he was sleeping, I made dinner. Certo? Quando é que eu uso o while no começo da frase? Para não usar o when aqui, eu posso usar o while no começo. Mas eu não quero que vocês se atentem a isso aqui agora não, certo? Isso aqui vai complicar um pouquinho a vida de vocês. Só vejam isso. Quando a primeira frase ela é continuous e a segunda ela é simple past, eu uso o when, certo? Quando a primeira oração, perdão, ela está no past continuous e a segunda no past simple past, certo? Eu uso o when, tá bom? Vou dar mais alguns exemplos antes da gente finalizar o conteúdo. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui. Pode aparecer na prova assim. Vejam essa frase aqui. He was studying, tracinho, his mother arrived. A primeira parte dessa frase, ela está no past continuous, porque o verbo está com ing. Ele estava estudando. His mother arrived, essa segunda parte, essa segunda oração, ela está no passado simples. Sua mãe chegou. O que é que eu tenho que usar aqui, professor? Aqui eu vou ter que usar when. Por que que eu usei o when? Porque a primeira oração ela está com ing, a segunda oração não está com ing. Agora, se as duas orações elas estivessem com ing, professor. He was studying. He was studying, tracinho, his mother was cooking. Vejam que aqui, ó, as duas frases, elas estão no past, as duas orações, elas estão no past continuous. Por quê? Porque o verbo está com ing e eu tenho o verbo to be, no passado. Quando acontece isso, o que é que eu uso? Eu uso while. Eu uso while, significa enquanto. Veja como é que vai ficar a frase. Ele estava estudando enquanto sua mãe
estava cozinhando. Então, essa, pessoal, é a diferença entre o when, que significa quando, e o while, que significa enquanto. Eu vou usar o when quando eu tiver a primeira parte da oração com ing, ou seja, no past continuous, e a segunda parte com simple past. E eu vou usar o while quando as duas orações estiverem no past continuous, ou seja, com ing e verbo to be. Tá bom? Então, pessoal, esse é o nosso assunto da prova. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato comigo. Vou também enviar algumas atividades no Classroom. Eu peço que vocês façam com urgência, porque vão contar a nota qualitativa de vocês, tá certo? E também contam a presença de vocês nessa aula. Então, pessoal, estudem bastante. Estou aqui torcendo por vocês e até a nossa próxima aula, galerinha.